Certo. Olá, pessoal, uma boa noite. Vamos iniciar a nossa apresentação. Ok? Vocês estão vendo o tema aí na tela? É isso aí. Então, pessoal, sempre que um tempo se encerra, surgem expectativas, né? Na verdade, surgem medos e interpretações exageradas sobre o que esse fim, no caso, significa. Mas encerrar um ano não é anúncio de catástrofe, nem fim do mundo, literalmente, né? É apenas o quê? Reconhecer que um ciclo se cumpriu, que um ciclo cumpriu o seu papel. A história nos mostra que o ser humano, muitas vezes, confunde fim de tempo com fim da existência, não é verdade? Foi assim em 2012, quando o mundo todo, né? Vamos dizer assim, o mundo todo esperou o quê? O fim do mundo em 2012. Na verdade, com base o quê? No calendário maia. Embora ali, no calendário maia, estivesse apenas o quê? O encerramento de um ciclo. E é assim também, quando muitas pessoas leem a Bíblia. Na verdade, leem textos bíblicos e interpretam o fim do mundo como o quê? Destruição do cosmos, destruição do planeta. Não é verdade? Vamos verificar se está saindo som. Então é isso que acontece, tá? Essas pessoas ignoram que a linguagem bíblica fala de quê? Fala em grande parte do fim de uma era, não é verdade? Do fim de um sistema, fim de uma ordem histórica. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos refletir sobre essa diferença essencial. O que realmente significa um fim? Por que ciclos terminaram? E como compreender corretamente os anúncios de fim feitos no passado, sem medo, sem sensacionalismo e sem leituras fora do contexto. Por quê? No fim das contas, pessoal, o mundo não acaba quando um tempo termina. Não é verdade? O que termina é apenas o quê? Aquilo que já cumpriu a sua função. Então, bem-vindos aí, pessoal, ao canal Escritura Plena. O tema de hoje está aqui na tela. Fim de ano não é o fim. Cristo anunciou o quê? O fim de uma era, não do mundo. Vamos repetir o tema? Fim de ano não é o fim. Cristo anunciou o fim de uma era, não do mundo. Vamos verificar se está saindo. Ah, está saindo som aqui, beleza. Então é isso aí. É isso aí. Cristo não anunciou o fim de um mundo, né? Literalmente. Cristo anunciou o fim de uma era, fim de um tempo. Não é verdade? Então, antes de nós prosseguirmos na nossa apresentação, nós queremos agradecer aos senhores, né? Cada um que já está aí inscrito também no nosso canal, e nós convidamos aqueles que ainda não se inscreveram a se inscreverem agora. Pode fazê-lo agora, a compartilhar também este vídeo com todos que você puder compartilhar e a deixar também o seu like. Não deixe de dar o seu joinha, de dar o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do conteúdo deste canal. Um forte abraço a todos os que nos acompanham também pelo Facebook. Forte abraço, pessoal que está aí online no Facebook, a todos que estão também agora no chat do YouTube e também aqueles que assistirão este vídeo posteriormente, no futuro. Lembramos que se alguém desejar também fazer parte de um de nossos grupos de estudo e diálogos, basta entrar em contato conosco pelo contato que está abaixo aí na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Vamos falar com vocês aqui agora. Boa noite, amigo Rodrigues Rudic. Boa noite, Edson. Boa noite, Fábio.
Minas Gerais, de Minas Gerais. E aí, Fábio, um forte abraço ao pessoal de Minas Gerais, boa noite aí. Rubens Barroso, também, Ireno Marques, Valdomiro Luiz Forte. É isso aí, pessoal, uma boa noite para vocês, bem-vindos ao canal Escritura Plena, mais uma vez aí, vocês que estão no Facebook também, agradecemos a participação de vocês. Vamos verificar aqui se está tudo certo. Minas Gerais, boa noite. Ah, está saindo aqui o som. Vamos continuar aqui, pessoal, vamos continuar aqui a nossa apresentação. Então, o tema vocês já viram qual é, né? Hoje é dia 30 de dezembro, né? Penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Aí está o tema, pessoal. Fim de ano não é o fim. Fim de ano não é o fim. Na verdade, não é o fim. Cristo anunciou o fim de uma era, não do mundo. Então, pessoal, nós estamos nos aproximando do fim. Estamos nos aproximando do fim de quê? Do fim de mais um ano. Do fim de mais um ano. Mas é o fim? Tudo vai se acabar? Não é verdade? E toda vez que um tempo se encerra, pessoal, a palavra fim costuma provocar reações. Deixa eu colocar o celular aqui. Não é verdade? Toda vez que nós falamos, né, a palavra fim, então isso costuma provocar reações intensas, balanços, expectativas, receios e muitas vezes interpretações exageradas, não é verdade? Mas é necessário, pessoal, afirmar já neste início do nosso vídeo com clareza: o fim de um ano não é o fim do mundo. Não é verdade? O fim de um ano não é o fim do mundo. Ao longo da história, o ser humano demonstrou o quê? Uma dificuldade, pessoal, recorrente em lidar com a ideia de fim. Não é isso? Muitas vezes confunde encerramento de ciclo com aniquilação da existência. Foi por isso que vocês viram aí a respeito aí da questão do calendário maia, né? Não é isso? Pensaram que seria o quê? O fim da existência. Então, realmente isso acontece. Muitas vezes confunde o quê? As pessoas confundem o encerramento de um ciclo com a aniquilação da existência. Assim foi em 2012, como já estamos repetindo aqui, né? Quando muitos aguardavam o quê? O fim do mundo, né? Com base o quê? No calendário maia. Mas o calendário maia estava falando do fim do mundo, como as pessoas colocaram, como o filme colocou? É claro que não. Nem o calendário maia colocou o fim do mundo daquele jeito que foi passado e que muita gente ficou naquela expectativa de que ocorreria o fim do mundo, né? Com base o quê? No calendário maia. No entanto, pessoal, nenhum texto maia anunciava o quê? A destruição global. É verdade, é isso mesmo. Havia apenas o quê? O término de um ciclo de contagem do tempo. Então, o que acontece, pessoal? O erro não estava no calendário. O erro não estava no calendário maia. Não foi assim, houve uma profecia maia, vamos dizer assim, e não se cumpriu porque era uma mentira. Não, não era nada disso, pessoal. O calendário maia não estava falando daquele fim do mundo que vocês já sabem, né? Que teve até filme. O erro não estava no calendário. É isso mesmo, não estava no calendário, mas na leitura feita dele. E exatamente, pessoal, o mesmo tipo de erro ocorre quando se lê a linguagem bíblica sobre o fim do mundo, sem atenção ao seu vocabulário. É verdade, pessoal, e ao seu contexto também. Quando Cristo falava do fim, Cristo ele não estava utilizando a linguagem moderna de colapso do cosmos, do planeta, do mundo. Entendeu? Ele estava falando do fim de uma era. Essa é a verdade. Então, observe que em Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos, pessoal, perguntaram
Vamos ler aqui o texto que os discípulos perguntaram. Vocês vão lendo aí que eu vou lendo aqui, tá? Mateus 24, 3. Eu estou na frente? Hoje a tela ficou aqui atrás de mim, aqui. Não... Acho que não, né? Acredito que não esteja na frente, não. Então, Mateus 24, 3 diz o seguinte: olha só o que os discípulos perguntaram a Cristo. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí está o texto de Mateus 24, 3, é o texto-chave da nossa apresentação, né? Então, observe, pessoal, que essa pergunta ela nasce imediatamente após Cristo anunciar a destruição do templo de Jerusalém. É verdade, Cristo estava falando da destruição do templo de Jerusalém, e não da destruição do cosmos, do mundo, como as pessoas pensam, até mesmo muita gente pensou a respeito do calendário maia, né? Então, essa pergunta surgiu como? Ela nasceu imediatamente depois que Cristo anunciou o quê? Que não ficaria pedra sobre pedra. Não é verdade, pessoal? Eu estou mentindo para vocês? Eu estou inventando alguma coisa? Cristo falou, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, aí foi devido a isso que os discípulos perguntaram, né? Isso aqui, vamos ler de novo aqui, pessoal, olha só. Ó. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Qual era o contexto, pessoal? O que Cristo estava falando. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Percebeu o contexto aí do Cristo? Olha aí, observem que é no versículo 3, né? Versículo 3 do capítulo 24. Cristo falou antes o quê? Que não ficaria pedra sobre pedra de quê? Do templo de Jerusalém, né? Porque ele estava olhando para o quê? Para o templo, não é verdade? Então, observe, essa pergunta nasce exatamente, realmente, como já falamos, imediatamente após Cristo ter anunciado o quê? A destruição do templo, ou seja, que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Não é verdade? O assunto, pessoal, é claro ali, claríssimo. O mundo que estava para acabar era aquele mundo estruturado em torno do quê? Daquele templo, da lei que já havia sido tirada na cruz e da ordem judaica. Na verdade, que continuava aquele engano contra o evangelho, entendeu? A lei já havia sido tirada e o templo permaneceu de pé. Não é que a lei foi tirada lá na queda do templo, entendeu? O termo utilizado, pessoal, nessa questão não é cosmos. Cristo não estava falando de cosmos, mas Cristo estava falando de aion. Ou seja, Cristo estava falando de era. Cristo estava falando de tempo. Cristo estava falando de sistema, né, que estaria chegando o fim. Vamos analisar o contexto de Mateus, pessoal, agora, sobre o que Cristo falou. Mateus 24, 1 a 4. Porém, vamos verificar aqui se está saindo som, né? Eu acredito que esteja, né? Saindo som. Vamos verificar aqui? Ah, tá saindo aqui, ó. Tá bonito. Vou abaixar, senão vai dar microfonia, né, pessoal? Então, olha só, Cristo está falando de quê, pessoal? Cristo estava falando do quê? De aion. Ou seja, era, tempo, sistema. Vamos analisar agora o contexto do que Cristo estava falando, Mateus 24, 1 a 4. Olha só, leiam aí. E quando Cristo ia saindo do templo, percebeu, pessoal? De quê? Do templo, né? Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem o quê? A estrutura do templo, do santuário, né? Como eles chamavam de casa do Altíssimo, na sua Bíblia, casa de Deus, em alguns textos da Bíblia. Cristo, porém, lhes disse, o que Cristo falou? Não vedes tudo isto? Está claro, pessoal? Não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui, em Jerusalém, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Qual era o contexto aqui, pessoal? Não era isso aí? Era isso aí. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, que ele estava falando, que não ficaria pedra sobre pedra, né? E que senão haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha aí, percebeu? Olha o que está escrito, fim do mundo, né? Assim aconteceu também na questão do calendário maia, né? Percebeu a pergunta? E Cristo respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, 1 a 4. Observem que Cristo falou, acautelai-vos que ninguém vos engane.
E eu pergunto a vocês estão sendo enganados ainda, pessoal? Vocês ainda estão sendo enganados no dia de hoje, acreditando em fim do mundo e em vinda de Cristo ainda? Se Cristo falou que seria naquela era, naquele tempo, naquele aion, correto? Olha aí o texto de Mateus 24, 1 a 4, né, que acabamos de ler. Então, e Cristo, pessoal, ele ainda confirma esse entendimento ao afirmar em Mateus 24, 34. Olha só o que Cristo falou em Mateus 24, 34, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração deles, sem que todas essas coisas que estou falando com vocês aconteçam. E não aconteceram? Aconteceram, pessoal. O templo não ficou pedra sobre pedra, né, se cumpriu aquelas profecias, aquelas palavras de Cristo se cumpriram lá no ano 70. Tá claro? Tá claro, né? Sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34, não é verdade? Então observe, pessoal, que o horizonte do cumprimento não é indefinido. Entendeu? É geracional. O mesmo se repete em Lucas também, capítulo 21, versículo 20. Quando o sinal do fim ali não é um evento cósmico, como muita gente imagina, mas histórico, pessoal. Não é um evento cósmico, mas é um evento que histórico. Leia a verdade se não é um evento histórico. Vamos ler aqui, ó. É Lucas, qual o texto? Vamos verificar qual o texto aqui. Lucas 21, 20. É que eu não coloquei aqui Lucas 21, 20, mas é Lucas 21, 20. Olha só. Quando, pois, virdes Jerusalém, pessoal, cercada de exércitos, qual era o contexto? Quando, pois, virdes, vocês, discípulos, como vocês virem, né? Quando, pois, virdes, para os discípulos, ó. Quando, pois, virdes Jerusalém cercada de exércitos, qual era o contexto? Qual era o povo? Quem iria ver? Quem estaria vendo isso acontecendo? Os seus discípulos, ó. Quando, pois, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada, não vai chegar, não vai acontecer no futuro, ó, que é chegada a sua que desolação, Lucas 21, 20. Não aconteceu? É claro que aconteceu, pessoal. Isso é histórico. Isso é narrado historicamente que aconteceu. Nós não podemos negar isso, pessoal. Não é um evento cósmico, mas um evento histórico, tá claro? Lucas 21, 20. Então, e observemos também que os apóstolos seguem exatamente essa mesma linha, é verdade. E Paulo escreve aos Coríntios, né, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o seguinte, 1 Coríntios 10, 11, olha só o que Paulo escreveu. Estas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso. Nosso aqui não, nosso eles. Para quem, preste atenção, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tá claro? Tá claro, né? Podemos até terminar aqui o vídeo, então, né? Tá claro. Paulo está dizendo, ó, Paulo está confirmando, ó, já são chegados os fins dos séculos. É o fim dos tempos. Fim daquele aion, seria o fim de quê? Daquele mundo de então. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Então, observe, pessoal, a força de expressão. Paulo fala, já são chegados. Não é expectativa futura, distante, aqui em nosso tempo, pessoal, mas realidade presente no tempo de quem está escrevendo, para aquela geração que Paulo estava escrevendo. E o autor de Hebreus também não fica diferente. O autor aos Hebreus reforça isso em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26. Olha só o que está escrito. Mas agora, hoje, não, lá no tempo deles, ó, mas agora é lá, quando a carta está sendo escrita. Na consumação dos séculos, olha, o texto aos Hebreus está dizendo que eles estavam na consumação dos séculos, estava chegando o fim do mundo, estava chegando o fim daquela era, daquele tempo, tá claro? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não é verdade? Mateus 9, 26, pessoal. E Pedro, pessoal, de forma ainda mais direta, Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: Ora,
já está próximo o fim de todas as coisas. Já está próximo o fim de todas as coisas lá no tempo de Pedro ou em nosso tempo? No tempo de Pedro, é claro. Olha só o que ele está escrevendo. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mais uma vez. Verificar se está saindo aqui. Vamos verificar. Tá, beleza. Tá saindo aqui, pessoal. Tá saindo aqui. Eu tenho esse cuidado, porque senão daqui a pouco eu fico falando aqui, não sei se está saindo áudio, e pode acontecer de falhar aqui, um fio escapulir aqui, né? Então veja bem o que Pedro está falando aqui. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, daquilo que Cristo tinha anunciado. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Tá claro? Tá claro, né? Claríssimo. Aqui, pessoal, Pedro não fala como quem anuncia algo remoto, mas como quem vive o tempo do fim daquela ordem, o fim daquele tempo. Não é verdade? E é exatamente nesse contexto, né, que Pedro acrescenta uma afirmação decisiva. É verdade, que muitas vezes é ignorada. É o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4, 17. Olha só, porque já é tempo. Olha aí, pessoal, porque já é tempo. Não será, já era lá, ó, porque já é tempo que comece, olha, ó, o julgamento. Pedro está dizendo que comece o julgamento lá no tempo deles, ó, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Altíssimo. Ora, Pedro está dizendo que o juízo final, que o julgamento iria começar lá pela casa do Altíssimo, ó, já é tempo. Como diz, a casa de Deus, que era o templo de Jerusalém, ou seja, a casa do Altíssimo, que eu não falo Deus, né? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Altíssimo. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Olha aí, 1 Pedro 4,17. Então, pessoal, esse texto esclarece definitivamente o sentido do julgamento. Pedro diz, já é tempo. O julgamento não é projetado para séculos depois. Ele afirma que está em curso. Pedro está dizendo que já estava em curso o juízo final, ou seja, o julgamento. Ele também define o alvo do julgamento, ou seja, a casa do Altíssimo, ou seja, o templo de Jerusalém, né? Ou podemos dizer também o santuário, né? Aquele templo que não ficou pedra sobre pedra, que Cristo falou, e que hoje você não vê nenhum templo lá em Jerusalém. Vê? Você não vê nenhum templo, né? Não estava falando do cosmo. Pedro não estava falando do cosmo, do planeta, né? Do planeta Terra, nem da humanidade, o fim da humanidade em geral, mas do sistema religioso, o centro daquela ordem que estava prestes a ser encerrada. É disso que Pedro estava falando. Além disso, pessoal, Pedro se inclui, né? Se começa primeiro por nós quem? Eles, né? Então veja bem, Pedro se inclui ali naquele tempo do julgamento, ó. Além disso, Pedro, o que ele fala? Se começa primeiro por nós, no texto, não é isso? Não é verdade? Então, pessoal, isso elimina qualquer leitura futurista, é verdade, distante, né? Elimina completamente. Pedro fala como alguém inserido no contexto do tempo do julgamento, né? Naquele processo histórico. Não sou eu que estou inventando nada, isso é histórico, pessoal. Isso está na história, é narrado por Flávio Josefo, e não somente Flávio Josefo, é narrado por nós na nossa história geral, pessoal. Por que nós vamos ficar presos à religiosidade e acreditar nesse discurso de um juízo final que a Bíblia não está falando? Né? Vocês veem que o povo se perdeu também até na profecia maia. Né? Até na profecia maia disseram que não era verdade o que os maias falaram, porque não teve fim do mundo, coisíssimo nenhum. Mas os maias não estavam escrevendo sobre o fim do cosmos também. Entendeu? Era o fim de um ciclo, como eu já falei no início. Então, Pedro fala como alguém inserido naquele processo histórico, né? Portanto, pessoal, o julgamento anunciado não é um juízo cósmico final, mas o juízo histórico sobre uma ordem específica, exatamente como Cristo havia anunciado.
O mundo não estava o quê? Acabando, pessoal. O mundo, como as pessoas imaginam, não estava acabando. Aquele mundo estava sendo o quê? Julgado e encerrado. Isso foi assim como ocorreu, como eu já falei, em 2012, né? O mundo não acabou porque nunca esteve anunciado que acabaria nem mesmo lá no calendário maia. Não está. Da mesma forma, hoje, muitas pessoas continuam esperando o quê? Continuam esperando um fim do mundo que o próprio texto bíblico nunca prometeu. A Bíblia não fala de um fim do mundo como as pessoas imaginam. Agora, pessoal, o Sol, o universo, tudo que existe um dia terá um fim? Os cientistas dizem que sim. Você não acredita que isso terá um fim um dia, mas a Bíblia não estava falando disso. Mas a Bíblia fala disso também. A Bíblia fala que todas as coisas criadas elas são perecíveis, que um dia tudo isso vai ter um fim, mas a profecia bíblica lá dos judeus, dos israelitas, não estava falando disso. Tá claro? Os cientistas falam do sol que vai, né, essa estrela que um dia vai perder a sua força, falam. Você acredita que isso vai acontecer? Eu acredito que sim, porque aquilo lá é energia, pessoal. Aquilo é hidrogênio, aquilo é hélio, são elementos elementos químicos, né? São elementos da nossa, como é que diz, tabela periódica. O Sol é feito de hidrogênio. Ele está queimando, vamos dizer assim, queimando hidrogênio. E depois o hidrogênio se torna hélio. Mas nós não estamos falando disso. E a Bíblia também não estava falando disso. O calendário maia também não estava falando disso. Cristo não estava falando disso. Cristo estava falando o quê? Do fim daquele tempo, daquela era, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Então vamos deixar de lado a questão científica, vamos nos ater no assunto que nós estamos falando, né? Então, olha só, o que nós estávamos falando mesmo? Então foi como aconteceu na questão do calendário maia, né? Como em 2012, o pessoal em 2012 ficou esperando, mas o mundo não acabou daquele jeito que o filme coloca, né? Porque, na verdade, nunca foi anunciado, nem mesmo no calendário maia, o quê? O fim do mundo como o filme passou, né? Mas hoje muitas pessoas esperam, né, um fim do mundo que o próprio texto bíblico também nunca prometeu. Assim, pessoal, o padrão do erro não é... Na verdade, o padrão do erro é o mesmo que aconteceu em relação ao calendário maio. O padrão do erro é o mesmo, confundir fim de um ciclo com o fim da existência, tá claro? Tanto em relação ao calendário maia quanto à Bíblia, as pessoas estão perdidas, não entendem, estão se confundindo naquele mesmo padrão, naquele mesmo erro. É o mesmo erro cometido em relação às pessoas que acreditaram que o calendário maia estaria falando do fim do mundo, do cosmos, ou da existência. Isso nos traz diretamente ao momento presente, pessoal. Nos traz ao momento que nós estamos hoje aqui. Estamos próximos de encerrar esse ano, né? Não é verdade? Estamos chegando ao fim de mais um ano, 2025. Mas isso, pessoal, não anuncia o quê? Catástrofe alguma, cósmica. Significa apenas o quê? Que um tempo cumpriu o quê? A sua função, ou seja, 2025. O problema nunca foi o fim. Nunca foi o fim. O problema sempre foi o quê? A interpretação equivocada do fim. Então, como vocês já sabem, encerrar o ano, pessoal, é como encerrar o quê? Um dia. O sol se põe, mas a vida o quê? Continua. Então, nós vamos passar deste ano para o ano de 2026, mas a vida vai continuar. Aquele tempo passou, o templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, mas a vida continuou. O mundo de então acabou, mas a vida continuou no Império Romano e tal, né? Como vocês já sabem. Muitos israelitas permaneceram existentes. Um deles foi João, que estava na ilha de Patmos exilado, né? Então, encerrar um ano, pessoal, é como encerrar o quê? Uma estação. Ela termina para que outra comece. Portanto, a pergunta correta não é o que vai acabar, tá bom? Mas
o que este tempo produziu, o que foi aprendido, o que precisa ser deixado para trás também, o que pode ser levado adiante com mais o quê? Maturidade. Então, pessoal, a história, ela mostra que os verdadeiros conflitos não surgem dos fins, mas das leituras equivocadas sobre eles. Quando o tempo é compreendido corretamente, o fim deixa de ser o quê? Uma ameaça e passa a ser apenas o quê? Conclusão. Não estamos diante do fim do mundo. É claro que não, né? Estamos próximo do fim deste ano. Estamos diante do fim do ano de 2025. Não é verdade? Estamos diante de um fim de mais um ano. E isso não pede medo. Você não está com medo porque estamos chegando no fim do ano de 2025. Está? Você está com uma expectativa de coisas melhores para 2026. Não é verdade? Isso não pede medo, mas pede o quê? Lucidez de nossa parte. Não pede pânico, mas entendimento. É isso, pessoal. Não é verdade? Por quê? No fim das contas, o mundo não acaba quando um tempo termina, pessoal. Certo? Não é verdade? O que termina é o quê? É apenas aquilo que já cumpriu o seu papel. Vamos verificar o que vocês estão falando aqui. Boa noite, Josias Ferreira, Rubens Barroso. Tem aquele pastor milionário do YouTube pregando medo e terror da vinda de Cristo. E o pior que tem milhares de pessoas acreditando nele. Pois é, né, pessoal? É que nem muita gente acreditou no fim do mundo, ou melhor, que o calendário maia também estava falando do fim do mundo. Não é verdade? Então, pessoal, é isso aí. Nós agradecemos aí a participação de vocês. Feliz ano novo, né? Estamos no fim de mais um ano. Mas não estamos no fim do mundo. O mundo não vai acabar porque 2025 está terminando, né? Não vai acabar. Pelo contrário, aqui vai continuar. A vida continua, a vida segue, como a gente fala, né? O que termina é apenas aquilo que já cumpriu o seu papel. Então, da mesma forma, Cristo, quando falava do fim do mundo, ele estava falando do fim daquele tempo, daquelas coisas que se mantinham de pé ali, aquele templo. Então, se houve uma catástrofe, sim, pessoal, ocorreu uma catástrofe sobre o templo de Jerusalém. Cristo anunciou uma catástrofe? Sim, Cristo anunciou uma catástrofe. Quando ele falou o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra de quê? Do templo de Jerusalém. Cristo não falou que não ficaria pedra sobre pedra do cosmo. Ele não falou que não ficaria pedra sobre pedra a terra, as estrelas. Não, ele falou o templo de Jerusalém, porque o contexto era aquele. Então, mais uma vez para vocês, o que termina é apenas aquilo que já cumpriu o seu papel. Então, nós estamos agora concluindo esta apresentação. Nós agradecemos a todos que tiveram a oportunidade de assistir, vocês também que estão no Facebook. Forte abraço aí, feliz ano novo para todos, tá bom? Até o próximo vídeo, claro. Acredito que seja ano que vem. Eu não devo apresentar mais vídeo esse ano mais. Tá bom? Forte abraço a todos.